Olá, seja bem-vindo a mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados advogados. E hoje, para falar sobre as eleições municipais de 2012, convidamos o Dr. Robson Soares, que é advogado desde 1999, formado pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, com pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, sócio da Soares e Soares Advogados Associados, membro do Comitê de Auditoria da multinacional espanhola Mapfre e diretor jurídico da Câmara de Vereadores de Piracicaba desde 2009. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Eu quero que o senhor fique bem à vontade em nosso estúdio. Eu que agradeço, doutor Salvador. Boa noite. É com grande prazer que eu aceitei o convite do doutor para estar aqui e passar um pouquinho do que a gente conhece para os nossos colegas. Doutor Robson, o senhor, enquanto diretor jurídico da Câmara de Vereadores de Piracicaba, quais as principais atividades desenvolvidas pelo Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores? Muito bem. Como o senhor disse no início, eu, na verdade, tenho formação em Direito Empresarial, mas eu estou atuando na política de Piracicaba, inicialmente como assessor jurídico do vereador Capitão Gomes, Carlos Gomes da Silva, e desde 2009 à frente do Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores. O Departamento Jurídico da Câmara, ele é um departamento tecnicamente muito importante na Câmara de Vereadores. Ele, além de assessorar os vereadores juridicamente, além de defender a Câmara em possíveis ações judiciais, defender os vereadores em possíveis ações judiciais, nós temos um corpo técnico de excelente qualidade. Temos advogados, auxiliares administrativos, que inclusive esses mesmos auxiliares são, alguns deles também advogados, alguns bacharéis em direito, né, que cuidam de todo o trabalho de assessoria sobre a legalidade, sobre a constitucionalidade dos projetos de lei que tramitam na casa. Então, todo vereador, todo projeto, toda propositura que tramita na Câmara de Vereadores, ele obrigatoriamente é passado pelo Departamento Jurídico. Esse departamento nós assessoramos a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que é composta hoje pelo vereador Marcos Antônio de Oliveira, pelo vereador José Lopes e pelo vereador Bruno Prata. E num trabalho em conjunto com esses vereadores, a gente faz a análise da legalidade daquela propositura, da constitucionalidade daquela propositura e se ela deve realmente prosperar ou não. Além disso, a gente também faz a análise de todas as compras públicas, né, que a Câmara de Vereadores faz. Né? A Câmara de Vereadores, como órgão público que todas as suas compras têm que ser licitadas, têm que ser por meio de licitações, pregões eletrônicos, pregões presenciais, né? E o Departamento Jurídico faz a análise dos editais que vão ser publicados, análise dos contratos que vão ser assinados, né? Enfim, a gente assessora a casa como um todo para que ela corra de acordo com a legalidade, de acordo com o que a lei determina. Muito bem. E o senhor, estando perto dos poderes executivo e legislativo locais, né? Como o senhor vê a atuação da política em Piracicaba? Doutor Salvador, há quase 10 anos acompanhando de perto a política de Piracicaba, eu vejo a política da nossa cidade com muita força, sabe? Um trabalho muito ativo, não só do Poder Executivo, que está aí, a gente vê nas ruas o resultado do trabalho, o desenvolvimento que a cidade teve de 8 anos para cá, mas também a atuação dos nossos vereadores. A gente que acompanha de perto vê que o trabalho do dia a dia de cada vereador é um trabalho muito importante, um trabalho que ajudou o Poder Executivo, que caso não existisse o Poder Legislativo, se não fosse a Câmara de Vereadores, todos esses atos importantes que o Poder Executivo desenvolveu, eles não teriam acontecido, né? Porque a Câmara que é a responsável por a avaliação desses projetos que o Executivo determina, né? É responsável pela aprovação desses projetos
e pelo próprio desenvolvimento da cidade. Então, é com muita alegria que eu vejo a nossa política muito bem desenvolvida, não só pelo Poder Executivo, mas também e principalmente pelo Poder Legislativo da cidade. Dr. Robson, quais são os principais regulamentos que norteiam as condutas dos candidatos em relação à campanha eleitoral? Doutor, nós temos uma Lei Federal 9504 de 97, editada em 97, que regulamenta o comportamento e as condutas dos candidatos às eleições. E em toda eleição também o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele emite uma resolução, né? Atualmente a resolução 23370 é a resolução que também regulamenta casos omissos na lei federal. Nós fizemos um trabalho na Câmara de Vereadores a fim de orientar os vereadores e demais candidatos sobre quais seriam as condutas. Então nós preparamos uma pequena cartilha, né, distribuímos para cada vereador, e também está disponível a qualquer outro candidato que tenha interesse junto ao nosso departamento. Essa cartilha ela dá os principais aspectos dessa lei federal e dessa resolução do TSE, para que o candidato saiba como se portar, o que ele pode, o que ele não pode fazer, e também aos assessores desses vereadores, para saber como trabalhar, para saber como divulgar ou como não divulgar o trabalho do vereador e ano de eleição, que como todos sabemos é um ano muito delicado, né? Um ano que de repente uma conduta errônea pode comprometer uma candidatura, pode comprometer até um cargo público. Muito bem. E a gente sabe que os agentes públicos eles não podem utilizar do cargo para fazer campanha eleitoral. Como deve comportar o agente público, ou seja, o funcionário público, né? Na época de campanha eleitoral, né, com relação ao cargo que ocupa? Olha, doutor, nós temos casos, por exemplo, de secretários municipais, né, que serão ou venham a ser candidatos a vereador ou candidato a prefeito, eles necessariamente, obrigatoriamente, têm que serem exonerados do cargo, não podem atuar no cargo. No caso de vereadores, no caso de demais funcionários públicos, né, eles podem continuar atuando em algumas funções. No caso específico dos vereadores, eles continuam o trabalho de parlamentar normalmente, né, mas sempre com essa prerrogativa de ter ciência que não pode utilizar do cargo para uma campanha eleitoral, não pode utilizar do cargo para fazer uma propaganda eleitoral, né? Ele continua com o trabalho dele de vereador normalmente, cumpre o mandato dele normalmente, fazendo todo o trabalho que sempre fez, mas sempre com esse alerta. E foi com esse intuito que a gente desenvolveu esse trabalho, para alertar os vereadores do que até qual o limite que eles podem atingir. Desenvolvendo o trabalho normalmente, mas não ultrapassando esses limites que podem vir, como eu já disse, a comprometer a própria candidatura ou de repente até o próprio cargo que eles ocupam. E o candidato que trabalha em meios de comunicação, na televisão, no rádio, qual é a orientação? Ele pode continuar atuando? Pode. Ele pode continuar atuando normalmente até os 3 meses que antecedem ao pleito, ou seja, agora até o dia 7 de julho, né, desse ano. O que a gente orienta, e até por uma questão de precaução, é de que esse profissional talvez se licencie das funções de jornalista, da função que exerce, para não correr o risco de uma propaganda eleitoral equivocada, podendo incidir, né, nas infrações previstas em lei, né, que vão desde multa, né, de que podem chegar até R$100 mil, né, de repente até a perda da candidatura, né, o que pode vir a prejudicar. Então a nossa orientação costuma ser que licencie-se, para que não corra o risco aí de repente prejudicar ou comprometer a sua candidatura, já que é um pleito tão importante na vida desse profissional. E o que a legislação prevê sobre as condutas dos agentes públicos em campanha eleitoral? A legislação ela acaba sendo um pouco extensa nesse sentido. Nós, através da cartilha, nós identificamos os principais pontos, na verdade aqueles pontos em que realmente podem vir a causar problema, né, na candidatura de um agente público. Nesse caso, o artigo 73 da Lei Federal 9504 de 97, ele diz exatamente: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais, ou seja, ela passa a inibir, né, atitudes em que o agente público, na condição de funcionário público, na condição que ocupa, mantém a igualdade entre os outros candidatos, né, para que ele não use do próprio cargo, como eu disse anteriormente, para se valer de vantagens na campanha eleitoral. Então ela coloca, por exemplo, no inciso 2, usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Ou seja, a utilização de materiais ou serviços, por exemplo, da Prefeitura Municipal, por exemplo, da Câmara de Vereadores, para utilização na campanha eleitoral. Isso, obviamente, que é vedado, né? Nós podemos destacar também o inciso 6. Nos 3 meses que antecedem ao pleito, não pode o agente público autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos municipais, no caso, ou das respectivas entidades da administração direta, salvo em casos específicos. Ou seja, a partir de 7 de julho, quando se inicia a campanha eleitoral, não pode mais o agente público divulgar esse trabalho, né, que ele vem desenvolvendo diante da prefeitura, por exemplo, né, participar de comícios ou participar de inauguração de obras, né, porque isso realmente estaria colocando ele em vantagem frente aos outros candidatos. E aí em diante tem outros também pontos específicos que a gente pode depois abordar com mais cuidado, ou diretamente aquele candidato que tiver interesse, a gente pode passar o trabalho que nós fizemos. E para os nossos telespectadores que serão candidatos, a partir de quando é autorizada a propaganda eleitoral? Mas antes, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Fernandes e Rodrigues Consultoria, Clínica Veterinária do Lobão, Clínica, Consultoria e Escola de Homeopatia. E Sintec, Câmara Intersindical de Conciliação Trabalhista do Comércio. Muito bem, estamos de volta com a OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje recebendo o Dr. Robson Soares, que é advogado e é pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, sócio da Soares e Soares Advogados Associados, membro do Comitê de Auditoria da Municipal Espanha Mafrey e diretor jurídico da Câmara de Vereadores de Piracicaba desde 2009, falando sobre as eleições municipais de 2012. E a pergunta feita antes do intervalo a ser respondida foi a seguinte: a partir de quando é permitida a propaganda eleitoral? O artigo 36 da Lei Federal 9504 deixa bem claro que a propaganda eleitoral ela é permitida a partir do dia 5 de julho do ano eleitoral, ou seja, 3 meses que antecedem ao pleito. Nada antes disso pode ser feito. E para essa eleição, tem alguma novidade em termos de propaganda? Olha, doutor, a legislação, no caso, ela proibiu já, a partir da eleição passada, atos como outdoor, confecção de bonés, camisetas, né, a doação de brindes dos candidatos a eleitores. Isso está terminantemente proibido. O uso também de bens públicos para divulgar a candidatura também é proibido. O que pode o candidato fazer, na verdade, é a divulgação em bens particulares, por exemplo, pintar muros, né, de residências particulares que permitam, respeitando sempre o limite de 4 metros quadrados, fazer faixas também nesse sentido, respeitando também esse limite de tamanho.
E a grande novidade que eu acho que teve na eleição passada e esse ano também ainda é permitido é a colocação de cavaletes nas vias públicas, né? Na eleição passada muita gente se assustou vendo aí pela rua cavaletes divulgando candidatos às eleições. Ainda é permitido, né? Desde que esses cavaletes não atrapalhem a locomoção, tanto de carros e outros veículos como de pedestres. Eu acho que essa, de repente, vai ser aí a grande novidade que muita gente reclamou, mas que ainda é autorizada pela legislação no que diz a propaganda em si. Em relação à propaganda eletrônica, internet, por exemplo, né? O que diz a lei? Existe alguma novidade? Existe. Nesse caso, a legislação trata especificamente no artigo 43 e o 57A, 57B, e como nós identificamos também na cartilha que preparamos, pontos específicos sobre propaganda na internet. Por exemplo, o artigo 57A, ele diz que é permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 5 de julho, do ano da eleição, né? Aqueles 3 meses que nós havíamos mencionado. A propaganda eleitoral ela poderá ser realizada das seguintes formas, já no artigo 57B. Em sítio, o site do candidato com endereço eletrônico, comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Inciso 2. Em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico também comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço estabelecido no país. Por meio de mensagem eletrônica, por meio de e-mails, para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou pela coligação. Por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. Ele vai um pouco mais adiante. No artigo 57C, ele diz as vedações da propaganda eleitoral na internet. Quando coloca, na internet é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Parágrafo 1º. É vedada ainda que gratuitamente a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, em sites oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública. E já estipula a multa em caso dessas infringências. No parágrafo 2º do artigo 57C, ele já estipula a multa que podem incidir possíveis infratores nesse caso, ou seja, a violação do disposto nesse artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário, ou seja, ele pune o responsável pela divulgação e quem é beneficiário dela, a multa no valor de R$5.000 a R$30.000. Quer dizer, a multa é pesada, os candidatos podem divulgar os trabalhos eletronicamente, mas devem se ater ao que diz a legislação. Porque uma multa dessa em campanha eleitoral, convenhamos, não vai ajudar muito. Para finalizar, o artigo 57G, ele diz: as mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Ou seja, se eu receber um e-mail ou uma mensagem de um candidato que não me agrada e não quero mais receber o e-mail desse candidato, essa mensagem tem que ter essa opção de me descadastrar daquele serviço e esse descadastramento tem que ser feito no prazo máximo de 48 horas. Inclusive, essa é uma informação muito importante aos nossos telespectadores, né, que desejarem não mais receber, né, os e-mails de determinadas pessoas, determinados candidatos. Né? Exatamente. Da mesma forma como recebemos todos os dias propagandas, ofertas de serviços, também vamos estar sujeitos a receber em nossos e-mails mensagens de candidatos, né? Mas a lei determina e deixa bem claro que é obrigatório que o candidato que divulgar o seu trabalho por meio eletrônico dê essa opção ao eleitor, ou seja, que ele não quiser mais receber essa mensagem, ele tem essa opção na própria mensagem e esse descadastramento tem que ser feito em 48 horas. E se o candidato não descadastrar e continuar enviando mensagem,
Como ele deve proceder? O que ocorre? Bom, nesse caso, o eleitor, obviamente, terá que encaminhar uma representação à Justiça Eleitoral, né? E o parágrafo único do artigo 57G, ele diz: mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$100 por mensagem. Ou seja, a cada incidência, a cada mensagem não descadastrada, o infrator ocorrerá na multa de R$100. Muito bem, realmente é pesada a multa e não vale a pena, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Diante dos atuais escândalos na política que estamos presenciando, como o senhor vê o futuro da política no Brasil? O senhor vê de forma otimista ou de forma pessimista? Olha, doutor Salvador, eu tenho por iniciativa de vida ser sempre otimista. E na política não é diferente. Eu acho que, apesar dos escândalos, eu acho que é bom que isso aparece, porque todos sabemos que infelizmente acontecem, né? A diferença é que atualmente os escândalos estão aparecendo mais, né? Eu sou otimista. Eu sou otimista porque vejo em Piracicaba uma possibilidade e um desenvolvimento político muito importante, né, que vem se destacando, inclusive, em âmbito estadual e até federal, né, e acredito que a população, vendo toda essa bandalheira, toda essa roubalheira e esses escândalos envolvendo corrupção, passam a abrir os olhos, a enxergar as eleições com a importância que ela tem, né, a escolha dos candidatos com a importância que ela tem. O que a gente vê hoje em dia é que, de repente, a pessoa da eleição passada não lembra nem mesmo de quem votou para deputado federal, não lembra de quem votou para senador, só lembra, e quando lembra, quem votou para governador ou presidente, ou para prefeito, né? Então, eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que a população está tendo a oportunidade de aprender, está tendo a oportunidade de ver e de sentir uma revolta e fazer dessa revolta uma arma para que esses escândalos não aconteçam mais. E o voto é a arma mais importante para a gente impedir que isso volte a acontecer. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a sua brilhante participação aqui no OAB na TV e volte outras vezes, né? Será sempre bem-vindo aqui em nosso programa. Doutor Salvador, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Sabe que para mim é um orgulho estar aqui diante do senhor e nesse programa que gosto e assisto sempre que posso. E parabenizá-lo pela iniciativa. Espero que o senhor tenha cada vez mais apoios, cada vez que a OAB também olhe para a iniciativa do senhor aí com mais entusiasmo, para que a gente possa sempre ter essas iniciativas e que nossos colegas possam manifestar aí suas ideias. Meus parabéns. Muito obrigado. E chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos os nossos telespectadores, os nossos apoiadores culturais e dizer que você também pode participar do nosso programa, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Fernandes e Rodrigues Consultoria, Clínica Veterinária do Lobão, clínica, consultoria e escola de homeopatia. E Sintec, Câmara Intersindical de Conciliação Trabalhista do Comércio.